Então, eu quero conhecer vocês, eu quero estar na vida de vocês, eu quero fazer parte da rotina. E mais do que isso, eu quero que vocês gerem resultado e tirem o paciente da crise. Nosso lema é esse aqui hoje, tá? Então, declaro aberta a nossa noite para o nosso plantão de dúvidas. Casos clínicos e lá vai fumaça. Quem começa? Hoje, estou aqui com 7 dúvidas. Misericórdia! É isso aí, no caso, eu notei no dia que eu estava assistindo o vídeo de fascite plantar. Então, assim, quem não tem ondas de choque pneumáticos, que é o meu caso, o que eu posso fazer além do agulhamento? E aí, assim, uma coisa que eu já vi que dá super certo é o agulhamento de gastrocnêmios, de sóleo, e às vezes só com isso a gente resolve a dor da fascite plantar. Mas aí, no caso, eu entraria o quê? Com uma liberação miofacial na fáscia? Isso. Depois do dry needling, eu entro com ondas de choque, que é o que é aquela coisa que tipo não deu certo, estagnou, pau, entro com ondas. Quando eu não tenho ondas, quando eu não tinha ondas, eu trabalhava muito o agulhamento, a liberação miofascial e exercícios de fortalecimento para trabalhar. Se ele tem uma pisada pronada, eu trabalhava para diminuir o padrão muito de também. o footwork, trabalho do pé, de estabilidade. Dos flexores, então, né? Dos flexores, exatamente. Então, era o que eu utilizava. Eu ainda continuo utilizando, prescrevendo para casa. Mas, quando não dá certo com dry, aí eu vou com ondas, que é realmente mais eficaz. É punk, velho, é muito bom. O resultado dos dois juntos, às vezes eu tenho que entrar com os dois, agulho e boto ondas, é uma confusão. Mas dá certo. Pronto, a outra dúvida. Em relação a membros superiores, você falou de uma cervicobraquialgia, que além do agulhamento, todos aqueles músculos que você falou, você passa a mobilização neural e a automobilização. Quando eu fiz o curso de mobilização, eles pedem para a gente dar um intervalo para o nervo se regenerar. Geralmente, esse intervalo é de uma semana, no mínimo 4 dias. Aí, o que eu quero saber é o seguinte, vamos supor que eu fiz a mobilização neural hoje, eu posso passar para esse paciente fazer a automobilização amanhã ou eu tenho que esperar esse tempo de pelo menos 4 dias? Excelente pergunta. Quando eu faço a mobilização no consultório específico de um nervo lá embaixo, que eu trabalho toda a cadeia, eu gosto de passar para casa para que ele faça apenas, não o da extensão, não da rotação, apenas do início da cervical. Então, apenas o deslocamento. Isso, por quê? Quando eu trabalho, eu sei que eu estou trabalhando a parte do plexo braquial aqui superior, mas quando eu faço esse deslocamento, eu faço muito mobilização de tecido miofacial. Então, você acaba também fazendo um stretching dessa musculatura. Isso. E que muitas vezes favorece a condução nervosa, a mobilização, a passagem. Então, acaba dando muito certo. Por isso, eu prescrevo mais a parte inicial do plexo e não a distal. Então, vou pegar no dia seguinte. Perfeito, perfeito. Aí dá muito certo. E não acaba tendo essa alteração na condução, não tem, não. É bem legal. Pronto. Eu tenho mais dúvida, mas se você quiser passar para alguém, pode passar. E aí eu tiro outro dia. Ô, Arilma, continue. Continue. Oi, Paty acordou. Continua. Pega aí de novo. Eu estou gostando da dúvida de Arilma. Paty apagou a luz de novo. Deve estar dando umas piscadas, mas tá lhe ouvindo, Arilma. Não, estou só da dona. Depois eu quero falar. Se tiver alguma dúvida, pode interromper. Eu paro, porque as minhas são grandes. Bora, minha irmã, pergunte. Paciente com lúpus, eu posso agulhar? Eu não te ouvi, estava rindo. Um paciente com lúpus, eu posso agulhar? Pode agulhar. Lúpus, artrite reumatoide, várias ditas antes como... você vai ver até algumas publicações citando não é interessante fazer o dry needling. Na prática clínica, não é assim que acontece. Ajuda, melhora.
muito o paciente. Pode fazer. Pronto. Aí a próxima dúvida. Eu vi que algumas, já no GPS mesmo, tipo assim, síndrome do piriforme. Aí você colocou parte 1, parte 2. Aí eu gostaria de entender o porquê parte 1, parte 2. Se eu posso fazer tudo no mesmo dia, se eu tenho que esperar para fazer como é isso aí? Lembra que eu estava falando para a Lua? Para ela fazer uma etapa, primeiro, os músculos mais gritantes. Então, você tem duas hipóteses, parte 1 e parte 2. Qual dessas, a parte 1 ou a parte 2, está a maior hipertonicidade? Qual tem a maior tensão? É a parte 1 ou a parte 2, quando você pegou? Quem vai direcionar a ordem do processo é a sua palpação. Mas você não vai fazer todos eles. É como se fosse num namoro. Você não vai mostrar tudo que você tem logo na chegada. Você vai dar aos pouquinhos para poder... Na minha maca de flexo de extração, eu não boto todas as funções do primeiro atendimento, porque cada atendimento é uma mágica. O paciente, meu Deus, faz isso aqui também. Meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Menino, como mexe isso aqui para cá? Ou seja, é um espetáculo. E nosso atendimento, ele é um espetáculo. Então, a gente está dando aquela informação para a pessoa de forma muito ampla. E aí, o tratamento é o mesmo. Se você pega a parte 1 e parte 2 e dá no mesmo atendimento logo de início, depois o corpo já está acostumado, ele já sabe o que é agulha, ele já sabe o que é liberação, ele vai fluir. Mas enquanto ele não estiver no ritmo, não vai fluir legal. E o paciente pode ter um efeito rebote de piora. Isso afastar ele. Pronto. Quer ver? Vou mostrar que eu estou acordada, para vocês não ficarem me zoando aí. Ontem eu fui atender o paciente do traumatismo craniano. Lembra o paciente que caiu, bateu occipital e tal? Esse paciente eu agulhei só os suboccipitais e lambidóide na sexta passada. Quando eu fui visitar ele ontem, estava a musculatura toda molinha, tudo direitinho. Eu já fui para a craniana para trabalhar mais ossos do crânio mesmo, porque na sexta não tinha condições de jeito nenhum. E eu fiz, meu Deus do céu, que diabo é isso? Eu vou agulhar aqui. Eu só agulhei esses dois locais, porque foi o que eu precisava. Entendeu? É isso aí. Aos pouquinhos, aos pouquinhos. Aos pouquinhos, a gente vai chegando no todo que a gente deseja. Ótimo, Paty. Amei a sua entrada. Triunfal. Eu nem tomei licor, tá vendo aí? E eu também, viu? Já tô dando aqui, ó. Já tô dando as cochiladas. Próxima, Arilma. A próxima. Um paciente com deslocamento do disco da TM, com indicação cirúrgica, eu posso fazer aquela massagem intraoral que você também ensinou? No caso, a dipterigóide lateral. Pode. Porém, nesses casos, eu ainda prefiro fazer o agulhamento antes. Na verdade, assim, eu fiz agulhamento e fiz a massagem. Eu fiquei com muita pena dela, porque assim, ela sentiu muita dor, porém, depois ela aliviou, teve mais abertura. Entendeu? Aí eu sei que é uma coisa assim que eu não vou corrigir esse disco, entendeu? Mas eu vou dar mais conforto, né? E as técnicas intraarticulares? Você usou? E aí você vai gerando o reposicionamento pela técnica intraarticular, pode ser uma boa. Só que, quando, eu vou lhe ser muito sincera, quando eu vejo um quadro desse, eu prefiro até encaminhar para um paciente ou para um colega que trabalhe só com reabilitação temporomandibular, principalmente a parte de exercício, né? Porque eles têm muitos recursos de biofeedback, de direcionamento, então eu prefiro até encaminhar. Mas você consegue fazer isso aí que você fez, que é tirar ele da crise, ajudando muito com o dry needling e com a massagem interna. Ajuda muito. Mas é uma boa parte. E o movimento que você faz? Cuidado, né? Cuidado. Cuidado. Eu fiquei com receio de fazer. Melhor não, eu vou até mês que vem dar um módulo na pós de disfunção temporomandibular, de dry needling, só para isso. Eles querem aprender só isso. Olha que legal.
mas eu não trato a disfunção temporomandibular fora da osteopatia. Não faço. Certo. Eu tenho uma limitação nesse processo. Certo. A última dúvida. É assim, eu no início eu só usava agulha 25 por 40. Aí agora eu adquiri a 25 por 30 e a 25 por 15. Aí eu gostaria que você falasse pelo menos algumas indicações de quando usar cada uma. Ótimo. Se você me perguntasse, eu ia te dizer assim, Arilma, compre a de 25 por 15 e fique com a de 25 por 40. Por quê? Na prática clínica, de verdade, quando você usa 25 por 15 na ATM, na cervical, que você não passa muito de 10 milímetros, nos membros superiores. Então, é uma área onde você utiliza muito essas musculaturas, essas agulhas menorzinhas. É mais confortável, não fica aquele monte de agulha para fora. E você segurando muitas vezes a agulha, né? Então, eu te diria isso. Mas já que você comprou de 30, vamos usar de 30. Então, principalmente nessas áreas aqui, cervical, ATM, membro superior, tá? A de 40, a de 30 você também pode usar. Mas na próxima compra, compre 25 por 15, vai ser melhor, tá? E a de 40 você utiliza mais para lombar, glúteo, membro inferior. Certo. Certo? Pronto. Luana tem 3 dúvidas aí que eu vi que ela colocou. Pode passar para a Luana. Cadê, gente? Cadê o grupo? Cadê aqui? Pode continuar, Ari, uma coisa depois eu pergunto. É coisa assim. A Arilma já acabou aqui. Tava pensando 3 dúvidas que queria tirar, mas no final eu falo, tô vendo agora. É porque eu só vejo o chat depois, gente. Pode ir, Lua, tô te ouvindo. A primeira é uma coisa que eu não sei se vai ser dúvida de outras pessoas, mas eu acredito que pelo menos de mais uma vai. Como falar para o paciente abordar, na verdade, as contraindicações? Eu tenho essa dificuldade, assim, sem que ele tenha receio de fazer a técnica. Eu fiquei sem vídeo, eu cliquei na setinha. Como falar das contraindicações? Bom, eu não saio falando, não. Eu vou perguntando a ele. Então, assim, na minha avaliação na chegada, eu vou perguntando. Perdão, Sibeli, ações não, efeitos contrários. Reações. Não falo. Eu falo assim, ó. Você pode apenas ter uma piora temporária, pode ficar mais sensível e dolorido, ponto. Por quê? Tem gente que quando você sai relatando o beabá inteiro, a pessoa começa a ter só de ouvir falar. E aí aquilo vai gerando um trauma, vai gerando um pânico, vai gerando um desespero que não é real. Então eu não saio dizendo as contraindicações nunca. Eu só digo, pode ficar sensível, pode ficar doloroso e você pode sentir aquela área diferente. Qualquer coisa a mais, fugindo do que eu estou falando, você vai me passar uma mensagem. Ponto. E aí você fica mesmo atenta, 24 horas depois, e aí, como você ficou? Você dormiu bem? Você tá bem? Não, entendeu? Entendi. A segunda é sobre criança. Eu ainda não assisti o módulo do curso. Não vi ainda se tinha alguma parte de criança ou não. Eu tenho uma paciente de 5 anos que ela fraturou o fêmur, o colo do fêmur. E ela tá com muita dificuldade em alguns movimentos, principalmente na extensão de joelho. E ela sente muita dor. É um processo dolorido. Eu queria te perguntar como que abordar o dry needling numa criança de 5 anos. Normal, tranquilo. Até bebê você pode fazer, tá? O grande problema, às vezes, é a mãe. Sim. Se a mãe deixou, tá tranquila, pode fazer. A mãe é super tranquila. E ela tá ainda com... Ela colocou o fio de Kirchner e ela tá com os pontos bem inflamados ainda. Então, fica um pouco receosa também por conta disso. Não, pode fazer. Mas... Pode. Você vai aumentar a circulação, você vai aumentar a posta de mitocôndrias, vai vasodilatar, vai diminuir a dor, vai gerar mobilidade, vai ser muito bom. Pode fazer.
Pronto. A terceira dúvida eu esqueci. Peraí que eu vou lembrar. É o feriado à noite, 10 horas da noite. Pronto, É o cansaço, sem dormir. É o cansaço, né? Não fale não. Lua, não se preocupe. Todo mundo que estiver aqui, vai lá no Telegram, eu estou o dia todo. Sempre eu olho. Hoje eu não olhei, porque eu não parei, mas eu vou olhar. E aí, pode colocar lá que eu gravo o áudio, faço o vídeo, explico para vocês, tá? Totalmente. Para as meninas que chegaram hoje, não se preocupem ainda de não gerar dúvida, mas foi muito bom vocês estarem aqui para poder entender como funciona essa dinâmica e vocês perceberem que o curso, apesar de ser online, ele tem uma vivência, ele tem uma conexão. A gente vai realmente estreitando os laços e estando muito perto da prática clínica de vocês, tá? Então, vai assistindo o curso, vai brotar dúvida, vai colocando a mão na massa, com a família, com a pessoa em casa, e daqui a pouquinho vai ter o dia do agulhamento, aí a gente vai chegar nesse parecer aí, tá? De ver vocês praticando literalmente. Tá Lembrei, Sibeli. Lembrou? Coisa rápida, lembrei. A Arielma falou a respeito da experiência dela, eu lembrei de uma dúvida a respeito da trombofilia, que eu vi que é uma das contraindicações da Anile. Eu tenho uma paciente que ela chegou para mim através da massoterapia e acabou fechando comigo uma avaliação da região de cervical. Acho que eu comentei com você que ela é dentista, sentia muita dor na cervical e ombro, e aí eu falei com ela a respeito do dry, e ela já fechou 2 sessões. Aí ela me contou que a mãe dela, após uma sessão de massoterapia, foi parar na UTI por conta de um coágulo que se rompeu e foi parar no pulmão. E aí falou que depois disso fez o exame genético em toda a família e descobriu que a irmã tem predisposição à trombofilia e a mãe já é trombofílica. Eu queria saber assim, ela não tem ainda a doença instalada, porém ela tem predisposição. Eu devo indicar o dry, porque ela também vive com dores, as duas, né, são dentistas, vive com dores nessa região cervical. Eu devo fazer indicação ou é mais viável não fazer e aplicar outra técnica que seja mais segura? Qualquer técnica que faça vasodilatação pode chegar ao mesmo parecer do ponto anterior. Ou seja, você vai vasodilatar, não tem como a gente saber qual. Se você fizer ventosa, Lua, você pode fazer esse deslocamento. Então, assim, o dry ainda vai ser menos ação, porque é menos deslocamento, porque é menos ponto de pressão. Então, nessa paciente, eu faria mais o dry needle do que a massagem. Entendi. Entendeu? Porque Entendi. realmente você pode deslocar, você trabalha muitas estruturas de uma vez só, de forma rítmica, de forma associada. Então, eu acho que é muito mais tranquilo você fazer o oposto. Entendi. Tá? E no caso, se ela tivesse já a trombofilia, aí nesse caso... você ia avaliar os sinais dela. Como que tá? Pega um relatório escrito pelo médico, explica o que você vai fazer com a técnica, deixa tudo laudado, porque aí você vai ter a opinião do médico, a sua opinião técnica, que a gente vai construir, e a opinião da paciente. Tudo isso arquivado para que você não leve nenhuma culpa diante desse processo. Então, como que está o músculo, como que está a área, como que está a coloração, como que está a temperatura, tudo você tem que fazer a evolução todos os dias, tá? De todo esse processo, para poder passar para o seu paciente, para você também ter essa certeza. Obrigada. Beleza? Beli, rapidinho. Cadê? Sou eu, Mima. Oi, Mima. Eu estava aqui lembrando, você falou da terapia de choque, né? Isso. Né? O vibratório. E aí você falou da fibrose. Em pacientes pós-cirurgias plásticas que faz fibrose, você tem algum relato de usar? Excelente. Excelente, né? Excelente. Várias cirurgias plásticas. Porque às vezes a gente pega um paciente com bastante, já não foi um pós comigo, chegou já mais avançado e tinha alguns quadros de fibrose já. E assim, desorganizada, né? A fibrose desorganizada. E aí, trabalhar na mão, gente, você acaba, né? Tá bom. Tá. É péssimo.
Então, dá para Pode trabalhar prescrever o ondas, porque ela vai melhorar muito. Inclusive, a Patrícia Frois tem um workshop, eu tentei até comprar, mas não consegui, porque eu queria ver como ela fala do ondas de choque no pós-operatório. Eu estou tentando ainda, falei com a equipe dela, mas ela fala da ondas de choque para celulite, para fibrose. Para celulite, eu fiz a diplomatura até com ela. E aí, da celulite, ela falou, eu me lembro. Mas, assim, da fibrose, que a gente não tinha falado um pouco sobre isso, eu vou dar uma olhadinha também nesse tema. Dê uma olhada para você ver. É muito bom. Chega muito paciente, né, com a pós-operatório, que nem todo mundo faz o pós-operatório imediato, aí acaba vindo já quando já está cheio de fibrose para a gente, né? É péssimo, velho. Odeio. Tá. E olha que nem eu trabalho nessa área. Quando vem para mim, é porque tá pior ainda. Porque tá toda acabada, toda cheia de dor, e eu tenho que soltar a fibrose, porque enquanto não soltar a fibrose, eu não consigo avançar. Porque tá toda presa. Aí, às vezes eu quero alongar, porque precisa fazer o alongamento para voltar à mobilidade, você não consegue, porque ela tá toda presa por causa da fibrose. Não consigo. Beleza. Era isso. Obrigada. Ok, meninas? Ô, Sibeli, deixa eu tirar só mais uma rapidinho. Uma região com edema, eu posso agulhar? Pode, vai ajudar, porque vai trabalhar na face. Eu fico com medo de aumentar essa vasodilatação e piorar o edema. Mas Não. pode também aliviar, né, esse edema. Você vai trabalhar isso, você vai pensar nos linfonodos e você pode aplicar local quanto distante para favorecer essa drenagem. Pode trabalhar. Entorse de tornozelo, pós-operatório, vai ser ótimo. Super tranquilo. Viu? Certo. Muito bom. Então, obrigada. Ok? Declaro encerrado. Agora sim, vou curtir meu feriado. Um beijo. Boa noite.